Fala, meus lindos, tudo bem com vocês? Que bom que nós chegamos até aqui e você vai ouvir agora mais uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Abre o coração, deixa o Senhor Jesus falar de maneira completa com você. Amém? Um pedido apenas: antes de você assistir essa mensagem, não esquece de curtir o vídeo, de comentar, de mandar para todo mundo, para que milhões sejam abençoadas pela mesma palavra que você vai ser abençoado agora. Vamos para a mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23. É uma parábola um pouco longa, mas que vai abençoar muito você. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida que lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Amém? Isso é compaixão. O sentimento desse rei, ele é compassivo, mas se você parar para pensar, ele é injusto. Como assim injusto? Injusto porque o justo seria pagar aquilo que se deve. Entende? A justiça se aperfeiçoa no pagamento da dívida. Não pagou a dívida, qualquer outra forma parece injusto. Perdoar parece injusto. Dependendo do ponto de vista que você analisa, você para, puxa, mas e aí? Se eu perdoar, o que acontece se ele ganhar esse dinheiro? Será que ele vai retribuir? Bom, tem 1 milhão de pontos de vista acerca do princípio que se aplica aqui. E quando você entende o princípio, você vê que isso não combina com o homem. Isso é Cristo. Quando Cristo perdoou a nossa dívida, Ele deu muito mais do que nós poderíamos pagar. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, era muito mais do que nós poderíamos pagar. O que Jesus fez por nós é muito mais do que nós merecíamos. Sabe, é importante você entender: o sangue de Jesus na cruz do Calvário por você não é teu merecimento. E sabe, o que isso implica? Bom, implica que eu sei o grande amor que recebi. Eu consigo entender o tamanho, a graça que foi dado para mim. E quando eu entendo o que foi liberado sobre mim, eu aprendo a tratar as pessoas de maneira diferente. E o nome disso é coerência. Nós fomos tratados por muito amor e agimos debaixo de muito ódio. Nós falamos de um amor extraordinário, mas nós não pagamos com a mesma moeda quem nos ofende. Nós somos perdoados de maneira poderosa, mas não perdoamos com a mesma medida que somos perdoados. Sabe por que Jesus está falando essa parábola? Porque Pedro está perguntando: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar por dia? Quantas vezes? 7, 70 vezes 7, bom, você vai fazer a conta, você vai chegar no resultado e você vai dizer: olha, por dia eu tenho que perdoar tantas vezes, por dia eu tenho que perdoar X vezes, por minuto X vezes, bom, e você vai chegar a uma conta e essa conta não é nem perto daquilo que Jesus fez por você. Agora, o assunto, ou aquilo que é o que Deus colocou no meu coração,
para essa última mensagem da série, não é nem a quantidade de vezes que você perdoa, mas é a forma que você compreende quem tem o mesmo problema que você. Errar é humano. Eu quero que você entenda isso. Errar é humano. E eu já errei muitas vezes. Você já errou muitas vezes. Mas sabe qual é o problema? É porque nós sempre tratamos o erro dos outros como se nós nunca tivéssemos errado. Nós sempre tratamos o erro do outro como se nós nunca fôssemos errar. Sabe o que é isso? Incoerência. Nós fomos muito perdoados e não perdoamos ninguém. Nós fomos tratados com muito amor e misericórdia, mas ninguém tem misericórdia de ninguém. Já parou para observar o que virou a internet? Para muitos é uma bênção, mas para outros virou um ambiente de linchamento virtual. Eu quero que você entenda, não estou falando nada por mim aqui. Já apanhei tanto que já nem dói mais. Confesso verdade, engraçado isso, mas eu vou falar algo que vai servir para outras gerações. Talvez para mim seja até difícil de consertar agora, mas eu creio que há uma esperança, e por isso eu estou falando. Mas escute, eu nunca fiz isso e é a primeira vez que eu vou fazer. Nunca fiz. E é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, principalmente numa mensagem. Eu tenho 29 anos de idade. Quantos anos eu tenho? 29. Sabe desde quantos anos eu prego? Desde os 19 anos de idade. Desde os 19 anos de idade eu prego a palavra. Eu me apaixonei por Jesus dentro de uma igreja chamada Assembleia de Deus. E essa é a minha igreja até hoje, eu nunca mudei de igreja. Meu pastor é o mesmo pastor. A minha igreja é a mesma igreja. Alguém vai dizer, você não combina com a Assembleia de Deus. Porque a gente usa camiseta e... Mas deixa eu dizer, a Assembleia de Deus combina comigo. Porque foi lá que eu fui gerado. Deixa eu explicar algo para vocês. Eu fui criado na mesma igreja, eu me apaixonei por Jesus lá. Eu me apaixonei por Jesus na escola dominical. Na escola bíblica dominical. Tem gente que nem vai saber o que é. Escola bíblica dominical é onde você aprende Bíblia no domingo de manhã. E eu andava 14 quilômetros todos os domingos para ir, 14 para voltar. E eu me apaixonei por Jesus lá. Mas quando eu fui pregar a primeira mensagem minha, antes de eu pregar por um livramento de Jesus, fizeram um teatro daquilo que eu ia pregar. E graças a Deus que fizeram, porque se não tivessem feito, eu ia fazer o maior erro da minha história até aquele dia. Na fornalha tinham 4 homens: Sadraque, Mesaque e Abidnego. O quarto quem era? O Senhor. Eu ia dizer que era Daniel. Quer dizer, não bastava a cova dos leões, eu ia colocar o Daniel também na fornalha. E sabe que eu estava vendo teatro? Eu falei, meu Deus, entrou um homem tudo de branco. Será que Daniel só usava branco? Está aqui o Wanderson. E talvez você não lembre, irmão, mas foi naquele congresso lá de Barra Velha, em Santa Catarina. No meu primeiro congresso. Graças a Deus que teve aquele teatro. Graças a Deus. Porque quando eu disse, eu falei com toda a força do meu coração. E o quarto homem era o Senhor. E todo mundo, glória a Deus. Ufa. Mas sabe, se eu tivesse falado que era Daniel, ninguém iria para o inferno naquele dia. Mas se eu falasse que é Daniel na internet, eu seria chamado de herege. E me colocariam no inferno. Os mesmos que pelo amor e graça estão indo para o céu. Sabe o que é isso? Nós nos tornamos juízes dos outros. Nós aceitamos o perdão sobre nós, mas não queremos o perdão mais sobre ninguém. Pare de gerar trend no Twitch.
Para de levantar tags que matam pessoas, que ferem famílias, que destroem por conta de erros. Não chame heresia para erro, pelo amor de Jesus. E eu não estou falando sobre mim, estou falando sobre a nossa geração. Sabe, eu tenho 29 anos, mas há 2 anos, de repente o Senhor fez assim, ó. Eu pregava só em cultos pequenos, eu pregava para poucas pessoas. Eu fui forjado sem ninguém ver. E de repente 2 anos fez. Hoje são milhões de pessoas que vêm, mas o meu coração é o mesmo do menino da escola dominical. Hoje são milhões de pessoas que assistem, mas é o mesmo pregador de Barra Velha que iria colocar Daniel na fornalha, sendo que era Jesus. Eu estou fadado aos mesmos erros de dias atrás, porque o meu coração ainda é o mesmo, Jesus ainda é o mesmo. Agora, cuide com o rigor que você está tratando o erro dos outros. Cuide com o rigor que você está tratando as pessoas. Pare de envergonhar alguém para ensinar pessoas. Para de expor, para de trazer escândalo. Ai daqueles por qual vem o escândalo. Tome muito cuidado, minha geração. Eu falo com o maior amor da minha vida. Tome muito cuidado. Nós não somos chamados para ser juízes. Nós somos réus. E todos somos réus. E só há um que será o nosso juiz, mas ainda é o nosso advogado. Nesses 2 anos que se passaram, eu confesso para você que foi difícil. Foi muito difícil. Teve dias que a gente queria se esconder, excluir tudo, abandonar tudo e ser advogado. Foi para isso que a gente estudou. Teve dias que foram caóticos da nossa história. Eu estou abrindo meu coração e não importa quanto tempo esse vídeo vai ter agora. Um dos dias mais legais da minha vida, eu realizei um sonho que era conhecer uma plataforma, um navio, e foi o dia que eu mais sofri ataques na internet. Estou abrindo o coração, agora sou eu falando. Foi um dos piores dias. Sabe o que é engraçado? Eu estava no lugar que era o meu sonho de anos e eu não conseguia sentir nada de alegria lá. Eu queria que fôssemos para casa logo. Foi o dia que eu falei que o homem era o centro do coração de Jesus. E eu apanhei como se fosse o centro de todos aqueles que têm vontade de bater em pessoas. Sabe, eu poderia tentar explicar, poderia refazer algumas palavras, mas hoje não é sobre isso, não é sobre o erro, é sobre a forma com que as pessoas estão tratando o erro dos demais, ou estão enxergando. A Bíblia vai dizer que esse servo que devia pediu perdão, e o rei disse: está perdoado. Só que esse servo perdoado tinha alguém que devia para ele. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia com dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, colocou-o numa prisão até que pagasse a dívida. Sabe o que é isso? Nós não queremos rigor para nós, mas estamos colocando rigor nos outros. Nós queremos misericórdia para nós, mas não estamos tendo misericórdia de mais ninguém. Aí o dono da parábola aparece, dizendo: vendo, pois, os seus conservos o que aconteceram, ficaram muito tristes e falaram ao Senhor de tudo o que se passara. Então o Senhor chamou a sua presença e disse: servo malvado,
perdoei de toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o Senhor o entregou aos atormentadores e disse: não o liberte, até que ele pague tudo o que deve. Só posso te dizer uma coisa, meu lindo. Se eu fosse pagar tudo o que eu devo ao meu Senhor, eu nunca seria solto. Mas Ele me soltou. Ele morreu na cruz do Calvário por mim, se entregou por mim. O pecado era meu, a dívida era minha, era tudo meu, e Ele fez por mim. Foi por mim. Se você quiser chamar isso de centro ou de qualquer outra palavra, o problema é seu. Ele obedeceu o Pai, mas foi por mim que Ele morreu na cruz. Ei, porque Deus amou o mundo, Ele entregou o seu Filho por mim. A dívida era minha, Ele pagou a minha dívida. A minha dívida está paga. Agora eu estou tendo que estou tendo que aprender a perdoar vocês. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu fui perdoado, eu fui remido, eu fui lavado. Não esperem de mim um juiz sobre vocês. Eu sou réu, eu perdoo qualquer um que me feriu, qualquer um que me machucou, porque eu machuquei muita gente, mas graças a Deus o sangue de Cristo já escorreu no madeiro. Tá tudo bem. Jesus, nós não somos juízes de ninguém, Pai. Jesus, nós somos réus. Todos pecamos, todos fomos destituídos da Tua glória, mas o Senhor morreu na cruz por nós, Pai. O Senhor é bom, misericordioso, nós Te amamos, Senhor. Jesus, nos ensina a tratar aqueles que nos ofendem da forma como o Senhor nos trata. Nos ensina a perdoar assim como o Senhor nos perdoa, para que o Teu nome seja glorificado e para que não sejamos conhecidos como a geração dos juízes, como a geração daqueles que recebem o perdão, mas não dão perdão. Senhor, quem somos nós para sermos mais rigorosos do que Tu, Senhor? Nos perdoa, nos ensina a perdoar, em nome de Jesus, Pai.
appears. Cold winter, oh so bright and clear, holding you close, feeling you near. In the chill of the night, our love is warm. Through the frost and snow, we weather the storm. So as the winter winds howl and sing, we find our solace in the warmth we bring. In the heart of winter, love's light will glow, a beacon of warmth in the cold and snow. Cold winter, your beauty so profound. In your icy grip, our love is found. With every snowflake, our hearts entwine. In this cold winter, you are mine.